Olá, gente querida, tudo bem com vocês? E o tema, a pergunta que eu quero colocar aqui, para provocar uma reflexão de vocês é: as profecias do passado apontaram para o metaverso? Espera lá, pastor, você está falando que a Bíblia falou desse tipo de tecnologia? Olha, o estudo de hoje vai ser um estudo profundo, a gente vai fazer reflexões muito interessantes a respeito do metaverso, como ele muda, como é que ele provoca mudanças, gente, na vida social das pessoas. Nós estamos vivendo naquele tempo em que o saber se multiplicará, em que as mudanças são muito rápidas, as pessoas correm de um lado para o outro, como Daniel 12 fala, mas eu quero dizer para vocês que eu acredito sim, que as profecias do passado apontaram para uma sociedade que vai viver no metaverso. E eu quero mostrar para vocês, e você fique até o fim, gente, porque no final eu vou dar uma revelação muito forte para vocês a respeito disso. Tá bom? Então a gente vai refletir a respeito disso, até porque muita gente me pergunta: pastor, e o metaverso é de Deus, não é? Parece que as pessoas têm a sensação de que algo estranho e algo esquisito está por detrás disso, tá? Bom, eu quero começar fazendo uma observação muito importante, mas antes mesmo disso, quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal para fazer isso agora, gente. Vai lá, se inscreve agora, senão depois você se esquece. Para dar um joinha no vídeo se você gostar, compartilhar e, sobretudo, comentar. Porque muitos dos comentários dos vídeos é que acabam sendo, para mim, temas para vídeos posteriores que eu faço, tá bom? Então vamos juntos falar sobre isso. Bom, a primeira observação importante que eu quero fazer é que, gente, eu não sou contra a tecnologia. Eu entendo que a tecnologia, ela vem para nos ajudar em muitas coisas, né? Sobretudo, para a pregação do evangelho, compartilhar, para comunicar com pessoas que nós amamos, que estão distantes. Tudo isso, a internet é algo maravilhoso, mas colocado nas mãos, ou colocada, porque a internet é feminino, colocada nas mãos de pessoas más, de pessoas mal intencionadas, pode ser muito prejudicial. Então, toda a tecnologia que vem, que o homem está descobrindo, tem o lado positivo, mas colocada em nas mãos de uma pessoa ruim, certamente vai prejudicar muita gente e, às vezes, esse prejuízo é em massa, para uma sociedade como um todo. Vou dar um exemplo para vocês. Os chips que estão sendo implantados em cachorros, em pessoas, no corpo de pacientes, eles têm várias finalidades positivas, como, por exemplo, localização. Uma pessoa chipada, ela, se for sequestrada, ela pode ser achada. Alguns chips contêm alguns, vamos dizer assim, dados, da pessoa, como dados médicos, tipo de sangue, se tem algum tipo de doença, se tem diabetes, quer dizer, chips com uma série de dados a respeito do paciente são interessantes. Hoje você já tem a implantação, por exemplo, de dispositivos para administrar insulina para diabéticos e daí por diante. Bom, essa mesma tecnologia pode permitir que uma pessoa seja monitorada 24 horas por dia. Essa tecnologia que está sendo usada cada vez mais para controle no mundo. Hoje os carros são chipados, então, antigamente, se você quisesse fugir de algum lugar, você poderia. Eu não estou dizendo que a gente deva fugir, ninguém é que é um fora da lei. Mas no período do anticristo, por exemplo, nem que as pessoas quiserem, elas vão conseguir fugir. Por quê? Porque elas estarão com um chip dentro dos seus corpos. Então, a tecnologia, a gente não vai abrir mão dela, a gente tem que usar, mas a gente tem que saber que vai chegar num momento que esta mesma tecnologia que traz benefícios vai trazer também muitos malefícios. E aqui eu já quero entrar no tema principal da mensagem de hoje: os perigos do metaverso. A Bíblia predisse, as profecias do passado predisseram a respeito do metaverso, tá? Então eu quero começar aqui falando para vocês que eu li um artigo falando como o metaverso vai mudar a vida das pessoas e como vai
mudar a sociedade como um todo, né? E através desse artigo eu comecei a fazer uma reflexão de como o metaverso pode ser prejudicial e como a Bíblia predisse a respeito dessa sociedade do metaverso. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o metaverso e a hipocrisia. Queridos, a palavra hipocrisia vem do grego hipocrisia, hipó é debaixo de e cripto, escondido debaixo de. Se refere a pessoas que usavam máscara, especialmente aos atores do teatro grego. Então, o que é hipocrisia? Hipocrisia é o indivíduo que usa uma máscara, esconde quem ele realmente é. E é exatamente isso que o metaverso acaba fazendo. Por quê? Porque o indivíduo, neste mundo do metaverso, ele cria o seu próprio avatar. Não é isso? O seu símbolo, o seu bonequinho, o seu personagem. E as pessoas acabam se relacionando, seja na vida pessoal, nos relacionamentos de amizade, no ambiente de trabalho, através de avatares, e não mais quem eles realmente são. Então, antigamente as reuniões eram feitas no tete-a-tete, você olhava no olho, as pessoas percebiam mais do que o que você falava, percebiam o tom de voz, o lugar para onde você olhava, quer dizer, davam sinais e revelavam aquilo que elas estavam sentindo, quem elas eram. Hoje, através desses avatares, você pode esconder isso tudo, gente. As pessoas não revelarão quem realmente são. Então será uma cultura de hipocrisia, em que as pessoas terão máscaras, não é isso? Para usar a linguagem mais própria do metaverso, as pessoas usarão as skins. Eu vi a primeira vez sobre as skins, porque o meu neto de 9 anos, ele joga videogame e joga aquele Fortnite. E no Fortnite, ele coloca o nome dele lá, Enzo, mas ele pode escolher a skin que ele quiser. Então o próprio jogo fornece uma série de skins, homens, mulheres, guerreiros, primitivos, avançados, quer dizer, as armas que usam, mas o indivíduo acaba vestindo aquela pele, aquela skin, como o personagem que ele representa. E aí você vê que os meninos todos jogando, um menino pode ser uma menina, pode ser um guerreiro, pode ser um velho, pode ser um cara forte, gordo, magro, ou seja, essas skins nada mais são do que personagens que o jogador está personificando para si mesmo, não é isso? Mas ele joga com uma pessoa do outro lado do mundo sem que ela saiba quem ele realmente é. Pode ser um homem jogando com uma criança, pode ser um adulto jogando com uma menina menor de idade, ali criando um relacionamento que pode levar futuramente a um desastre, tá bom? Ou seja, esse metaverso, ele vai gerar uma cultura em que as pessoas escondem quem realmente são, e essa é a definição bíblica para hipocrisia. Mateus 23, 28 diz assim, Jesus está chamando a atenção, dos fariseus e diz assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ele fala de hipocrisia, que é mentira, que é máscara, e iniquidade, que é o mal no coração. A cultura do metaverso, ela propicia tudo isso. A pessoa se esconde atrás da sua skin, do seu avatar, do seu ícone, e através desse esconderijo ela pode destilar a sua maldade, enganar, manipular quem quer que seja. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o metaverso e a apostasia. Em primeiro lugar, falei sobre o metaverso e a hipocrisia, esconder-se atrás de um personagem. Agora, eu creio que a Bíblia também mostra a sociedade do metaverso na questão da apostasia. Por quê, gente? Porque no mundo do metaverso, cada vez mais as pessoas estão evitando os encontros pessoais. Você sabe que já há pesquisas que demonstram que hoje os jovens namoram muito menos. Por quê? Porque eles acabam se satisfazendo sexualmente através de masturbação, através de uma satisfação sexual pessoal. Antigamente não, ele queria ver uma menina, ele não tinha como acessar uma internet, ver uma pornografia, ele tinha que ir até a menina, paquerar, ter aquela corte, era uma coisa muito mais saudável, não é isso? Hoje os jovens estão namorando menos, jogando menos bola, porque eles estão substituindo
entendeu? O jogo do videogame pelo jogo de bola mesmo, entendeu? Eles estão jogando na internet e cada vez menos a interação de pega-pega, jovens se juntando, os jovens estão se tornando cada vez mais solitários, entendeu? Isso tudo é resultado de uma sociedade em que a internet está fazendo com que as pessoas gastem muito mais tempo desenvolvendo amigos virtuais do que amigos presenciais, amigos verdadeiros. Isso afeta a sociabilidade. Então, a cultura do metaverso também vai afastar ainda mais as pessoas da igreja. Nós tivemos 2 anos de pandemia, as pessoas se acostumaram a ficar em casa, tomando um cafezinho, assistir o culto. Mas, gente, Hebreus 10, 25 fala claramente, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo que quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, mais as pessoas vão querer se afastar da igreja, vão querer deixar de congregar. E este mundo da internet, esse mundo cada vez mais virtual e agora ainda mais o mundo do metaverso, as pessoas vão ficar fascinadas por esse mundo. E elas vão preferir se relacionar com os outros através desse mundo virtual, deste mundo de, vamos dizer assim, de ilusões, de mentira, de hipocrisia, e que vai levá-las ao afastamento da igreja, ao afastamento da comunhão dos irmãos. Gente, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do povo de Israel, no meio da congregação. A Bíblia fala sobre a importância da imposição de mãos. Isso acontece presencialmente. A Bíblia fala que a igreja expandia, no início, a igreja primitiva se expandia pela doutrina dos apóstolos, pela comunhão e pelo partir do pão. São elementos que só acontecem no presencial. Então, Satanás cada vez mais está fazendo de tudo para que a igreja deixe de se reunir, gente. Ele quer que a igreja deixe de causar um impacto na vida das pessoas, o impacto verdadeiro de quem está no olho, tete a tete, comunhão, a admoestação, o abraço, o toque, não é isso? A atmosfera, a presença de Deus que se manifesta no meio da congregação. Satanás quer criar uma cultura de ilusão, quer criar uma cultura de hipocrisia, e tudo isso, gente, mais do que gerar uma mentira, gera um afastamento, e esse afastamento a Bíblia chama de apostasia. Então, quero dizer agora sobre o metaverso e o perigo da apostasia. E mais uma vez eu digo que quando a Bíblia previu a apostasia, eu creio que a Bíblia estava se referindo a esta cultura do metaverso também. Não só através do metaverso, mas também a apostasia através do metaverso. Eu quero mostrar por quê. Lá em 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Então fala, engano, e a ensinos de demônios, diga, demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Explicando aqui a palavra apostasia significa tanto afastamento quanto divórcio. Então, o que é a apostasia? O afastamento das pessoas de Deus, o afastamento das pessoas de outras pessoas. Então, pessoas afastadas da igreja ficam mais fracas na fé. Maridos afastados de sua esposa estão mais suscetíveis ao divórcio. Então, esta cultura, gente, do metaverso, é isso que ela está provocando. Ela está enfraquecendo, no core, no cerne, no centro das relações muito fortes. Gente, até 5 anos atrás, num domingo as igrejas estavam lotadas, mas no mundo inteiro o fenômeno das pessoas deixando de ir congregar está acontecendo porque elas dão desculpa da pandemia, mas o que acontece de fato é que a internet, ainda que seja uma bênção,
ela está provocando este comodismo nas pessoas, e as pessoas afastadas da igreja ficam com a fé mais fraca, começam a ter questionamento, relativização, e o afastamento da fé, o enfraquecimento da fé pode levar à apostasia. Então, o metaverso é de fato uma cultura de hipocrisia. Por quê? O texto fala pela hipocrisia dos que falam mentira, vestir a máscara. E um metaverso nada mais é do que mentira. Você apresentar um avatar que não é você, né? Você não revela o sentimento que você está naquele dia, você não revela a alegria, ou a tristeza, a raiva, ou até mesmo a unção. Por quê? Porque você está escondido atrás dessa máscara, desse avatar, né? Deste ícone, deste bonequinho, seja lá o que for. Então isso vale para as reuniões de trabalho, vale para as reuniões familiares, vale para a relação entre amigos, vale para a igreja, ou seja, o metaverso é de fato uma cultura que leva à hipocrisia. Mas o texto diz também que alguns apostatarão da fé. Tá? A apostasia, o afastamento de Deus, o afastamento dos irmãos, e isso tudo a gente encontra no metaverso. Mas agora eu quero trazer para vocês aqui uma profecia que para mim é clara em relação ao metaverso. E eu vou falar para vocês então sobre a apostasia e a imagem da besta. Apocalipse 13:15 diz assim: "E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta." Claramente, a gente vê que no tempo do anticristo, do falso profeta, a besta, a imagem do anticristo, falará. E ela não só falará, como ela enganará. E ela vai ser capaz de fazer morrer ou de viver as pessoas que estivessem ali diante dela. Olha, gente, no ano de 2007, a minha filha, a Érica, ela estudou nos Estados Unidos, foi fazer um intercâmbio, e ela morou numa cidade chamada Boca Raton. Pertinho dali tinha uma outra cidade chamada Fort Lauderdale. E lá em Fort Lauderdale tinha uma igreja chamada Calvary Chapel. Uma bela igreja, uma igreja grande, muito ativa. E esta igreja, gente, era a igreja que a Érica frequentava. E quando eu ia visitá-la, eu ia nos cultos naquela igreja no domingo. Um dia, eu estava lá, sentado, teve o louvor, tudo direito, e de repente apagou a luz, e de repente só acendeu uma luz, um holofote que vinha do teto, em cima de um banquinho, tá? E o pastor sentado no banquinho e pregando. Isso é comum lá, eles sentarem, pregarem de cima de um banquinho. Bom, ele pregou ali uns 30 minutos, e eu fiquei atento, a palavra foi muito boa, fui muito abençoado, e de repente, simplesmente, puf, a imagem dele sumiu. Não era ele ali, era uma holografia, gente. E aí ele sai do fundo do palco e vem andando para fazer o apelo. Quer dizer, aquela mensagem ele tinha pregado já no culto anterior, ficou gravado e através de um projetor holográfico, parecia que ele estava lá. Eu não percebi, gente. Eu ouvi a mensagem inteira e eu não percebi que ele não estava ali. Nós estamos falando de 2007. Vocês já imaginaram como será o futuro do metaverso e da holografia? E a Bíblia está falando que o anticristo, a imagem da besta, terá fôlego de vida e falará com as pessoas, né? E ainda vai ter poder para matar, né, aqueles que não adorarem a imagem da besta. Gente, eu não tenho dúvida de que este metaverso um dia vai acabar por ser o instrumento através do qual a imagem do anticristo estará sendo vista e ouvida no mundo inteiro. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo assim: mas pastor, o que a gente faz? Não entra no metaverso? Não... Olha, gente, eu confesso para vocês que eu não tenho uma resposta definitiva ainda. Tá? Eu não sei como vai evoluir, pode ser que no futuro as pessoas só queiram ouvir uma pregação através do metaverso, tomara que isso nunca aconteça,
porque obviamente a unção que passa no olhar, no tom de voz, né, nas expressões da mente de um pregador jamais poderão ser transmitidas por um avatar. Mas eu ainda tenho que fazer algumas reflexões a respeito disso para bater o martelo, e eu espero que daqui a algum tempo, não muito tempo, eu possa trazer uma opinião definitiva a respeito disso. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Nós estamos falando da Semana das Profecias Desconhecidas. E eu não tenho dúvida de que, ainda que não exista essa terminologia de metaverso na Bíblia, tudo que a Bíblia falou sobre a sociedade dos últimos dias tem tudo a ver com a sociedade do metaverso. Então, minha palavra para vocês é: preparem-se para a vinda de Jesus, porque está mais perto do que nós imaginamos. E olha, gente, não abram mão das conquistas e dos privilégios e das bênçãos que nós temos quando a Igreja de Jesus se reúne. Não se esqueçam disso. Não abram mão da comunhão, não abram mão de estar na presença do povo de Deus, na adoração, quando a glória Shekinah de Deus se manifesta, quando a palavra de Deus é pregada com a unção presencialmente. Hoje, quando pregamos pela internet, é maravilhoso. Eu sei que muita gente está se convertendo. Mas será que, se ao invés de aparecer o pastor Lamartine pregando, aparecesse um bonequinho, haveria a mesma unção? Será que as pessoas iam ser tocadas e chorar quando eu choro, manifestando a presença de Jesus? Fica aqui uma pergunta para vocês. E eu queria muito a contribuição de vocês, gente, mas muito mesmo. Eu preciso que vocês que têm já estudado a respeito do metaverso façam um comentário aqui. Vocês vão agregar valor e conhecimento para mim. Eu preciso da opinião de vocês. Algumas pessoas já estão discernindo no espírito o que é isso. Então, por favor, escrevam aqui. Compartilhem esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai me dar uma grande honra se você o fizer. Tá bom? Gente, curtam, sininho, compartilhem, mas sobretudo, façam comentários do que vocês estão discernindo. Vocês vão me ajudar muito e ajudar todos que virem esse vídeo. Um beijo grande no coração de todos vocês. Eu os amo em nome de Jesus.